Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo, dos versos 10 adiante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, depois, dispõe-te e vai para a rua, se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Eu quero aqui, neste momento, fazer uma breve oração para que nós possamos prosseguir com a mensagem. Ó Deus querido, em nome de Jesus, me curvo diante do Senhor em ato de oração. Eu quero agradecer o Senhor por estar aqui esta noite. Quero te louvar e te agradecer. Tu és digno da nossa fé. Pai, até aqui nos tem conduzido pelo Teu Espírito Santo. Eu quero neste momento, agora já feita a leitura do texto bíblico já lido, quero pedir ao Senhor que através do Teu Espírito Santo nos direcione, nos guie em toda a verdade. Pai, não nos permita trazer ao Teu povo heresias, mas que nós sejamos conduzidos fiel às Escrituras Sagradas. Nos ajude e prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Pai, assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Um vaso escolhido. A missão, ou melhor dizendo, a conversão mais importante da história. A conversão de Paulo foi a mais importante da história. Talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois do Pentecostes. Nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo. Lucas, ele ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo que relatou 3 vezes em Atos dos Apóstolos. Nós observamos que a conversão de Paulo, eu acredito que foi uma das maravilhas da igreja. Paulo tinha um berço religioso de muita glória e exaltação, tradição, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Nasceu em Tarso, capital da Sicília ou da Cilícia, e importante centro cultural na época do Império, uma pequena Atenas para a aprendizagem. Lá, Paulo se familiarizou com a filosofia, poesia e gregos, enfim,
Por direitos de nascimento, Paulo era um cidadão romano, foi educado aos pés do mestre Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa daquela época. Paulo era um homem adepto à ala mais radical ali do judaísmo. Era um grande defensor à seita dos fariseus. Mas com todo este currículo, apesar desta erudição, desta ortodoxia sobre o farisaísmo, o judaísmo em si, apesar de todo este entendimento teológico e capacitado para defender as ideias da cultura religiosa da época, Paulo estava espiritualmente cego e não compreendia o Antigo Testamento. Ensinava de fato sobre o Messias, mas ele não compreendia, ele não achava, não encontrava, não ouvia Jesus convidando para que ele cresce, que ele viria o Messias e que estava ali e que já tinha passado por essa terra. Mas Saulo de Tarso, era um homem espiritualmente cego. Ele dependia da própria justificação. Cria que ele precisava se esforçar para ter salvação e não da justiça de Deus. Paulo foi a maior expressão do judaísmo antes da sua conversão e se tornou maior expressão da igreja cristã após a sua conversão. Nós, o que conhecemos hoje de templo, igreja cristã, vem de Paulo. Ele é o maior, bem longe, o maior bandeirante daquilo que nós conhecemos como igreja cristã. Um dos maiores, ou se não, o maior tratado teológico no Novo Testamento está sobre os cuidados de Paulo, que é as cartas de Paulo aos Romanos. Um grande líder, um avivador, alguém que após a conversão serviu calorosamente ao Senhor Jesus e amou o Evangelho de Deus. E um homem que combateu o bom combate, terminou a carreira guardando a fé. Um homem que teve audácia de dizer: sede meus imitadores, mas levou a Cristo, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, uma carreira maravilhosa e que deixou grande exemplo de liderança. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que amava tanto a palavra de Deus, não só como ele, mas como os outros também, obviamente, ao ponto de entregar-se totalmente ao Senhor Jesus. De fato, um vaso escolhido. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos esta noite. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Será uma mensagem textual da palavra de Deus, e nós usamos aqui um texto base, o Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós fizemos a leitura dos versos 10 ao verso 19. E está centralizada esta mensagem sobre um tema de quando o Senhor disse a Ananias que Saulo era, entre aspas, abre e fechando aspas, um vaso, para mim, um vaso escolhido. Estava revelando aqui, quando Deus, pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo, disse essas palavras, estava aqui revelando três coisas aqui ao mesmo tempo. De onde vem a escolha, para quem é feita e para quem serve. Esta mensagem, queridos irmãos, ela é bastante necessária e importante, porque ela fala com salvos e também os não salvos. E ela tem um propósito: fortalecer e consagrar a todos nós que aqui estamos, mostrando que a escolha de Deus não depende de um passado humano, mas da soberania do Senhor. E de fato, o Senhor quer que cada servo chamado tenha uma função insubstituível em seu próprio
propósito. Queridos irmãos, eu quero, a título de introdução, lembrar os irmãos que Ananias, aqui nesse texto lido, recebeu uma instrução que fez, naquele momento, nenhum sentido, irmãos, porque Saulo era um homem que perseguia a igreja. Quando eu digo nenhum sentido, é porque era um homem que talvez todos jamais quisessem, os cristãos que ali estavam, estar a um passo de proximidade de Paulo ou Saulo. Há quem diga por aí, ainda pregam, que Deus trocou o nome. Isso não é uma verdade, isso é uma inverdade. Paulo era um cidadão romano. É como se André, como na língua americana, no estrangeiro, Andrew, Ana, aqui na nossa língua. Então, entenderam? Então, essa história, quando você ouvir, Saulo foi trocado, Deus trocou o nome dele. Isso não é verdade, não é verdade. Este nome, Saulo, Paulo, ela vem da onde ele nasce, por exemplo, né? Então, Paulo era um cidadão romano. E então, este nome, Saulo e Paulo, é somente tradução cultural. Saulo, Paulo, judeu Saulo, Paulo romano, está entendendo? Então, não tem esta de, não, Deus trocou o nome. Isso não é verdade, isso não tem base bíblica para se afirmar isso. Então, Ananias recebeu uma instrução que fez sentido nenhum para ele, mas ele entendeu a voz do Senhor. O Senhor havia dito, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas um chamado Saulo. E Ananias respondeu uma objeção bem documentada aqui por Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos. Ele também, além de ser médico, é um historiador. E Ananias recebeu aqui esta mensagem do Senhor e, de prontidão, uma objeção que Lucas deixa bem documentado aqui. Ele havia ouvido falar de Saulo, sabia o que ele havia feito, sabia que era vindo de Damasco e tudo que ele aprontou ali. Enfim, o Senhor, ele sabia para que havia vindo a Damasco, melhor dizendo, a intenção qual era de Saulo, de fato, por que ele estava indo para Damasco. A intenção ali era caçar e tirar a vida, perseguir os cristãos judeus que ali estavam. Então, Senhor, ele diz, Senhor, muitos disseram quanto mal este homem fez os teus servos em Jerusalém, e aqui tem poderes dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Ananias, ele não estava exagerando. Não, Saulo havia saído de Jerusalém com cartas autorizando a prisão de cristãos. Havia consentido com a morte de Estevão e era um perseguidor ativo e muito perigoso. Mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Jesus aqui, melhor dizendo, o Senhor não pediu nenhuma opinião de Ananias. O Senhor estava dando a ele, entregando a ele um verbo, estava transmitindo na sua fala um verbo imperativo, vai. Não explicou tudo o que havia acontecido no caminho de Damasco e deu instrução. E junto com a instrução, a revelação de quem Saulo era, agora com os olhos de Deus, um vaso escolhido. Simplesmente isso. O Senhor então se dirige a Ananias e diz, para mim ele é um vaso escolhido. Não importa o que estão dizendo, não importa o que você soube, não importa o que chegou aos seus ouvidos, o que importa é o que eu estou dizendo. Ele para mim é um vaso escolhido. E o vaso que veio de onde ninguém esperava. No versículo de número 15, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Note que o texto aqui diz um vaso escolhido, não o vaso escolhido. E essa distinção é pequena na leitura rápida, mas importa muito a nós que estamos aqui esta noite. Paulo, Deus está dizendo aqui literalmente, que Paulo não era o único vaso escolhido por Deus, mas era mais um no meio de Pedro, Tiago, João, das mulheres que serviam o Senhor Jesus, dos 70 que foram enviados, dos crentes que estavam espalhados pela perseguição e pregavam por onde iam. Deus havia escolhido muitos e ainda há muitos
escolheria. Isso significa que nenhum servo de Deus é descartável e nenhum é insubstituível da forma que o orgulho sugere. Infelizmente, queridos, hoje tem muita gente se achando. Tem muito crente achando que ele é insubstituível. E ainda há quem diga, se eu sair desta igreja, a igreja quebra. Todos vão embora. Olha, se eu descer daqui, não há ninguém que vai conseguir carregar isso aqui. Não, queridos. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Não. O Senhor vai trabalhar no nosso coração constantemente pelo Espírito Santo, usando as Escrituras, que é a fala do próprio Deus, é a voz de Deus, para transformar o homem e a mulher de dentro para fora. Para justamente que este orgulho, para que este orgulho não esteja no nosso coração. É diferente de onde você trabalha, às vezes você, até de fato acontece, olha, se eu sair desta empresa, a empresa terá um grande prejuízo, ela poderá quebrar. Se eu sair desse ambiente, desse bairro onde eu moro, talvez a felicidade aqui não será a mesma. É diferente, irmãos. Para Deus não há meritocracia. Graça é justamente quebra da meritocracia, e a soberania de Deus também está acima de todos nós. Então, se você acha que, ou você pensa, olha, aqui na igreja onde eu congrego, o trabalho que eu faço, o evangelismo, a mensagem da palavra que eu trago, ninguém pode fazer igual, porque se eu sair daqui, as portas da igreja vão fechar, pessoas não serão salvas. Não, querido irmão, você está totalmente, redondamente enganado com esta fala sua. Isso é soberba, é orgulho, é altivo, é altivez, é se achar melhor que o outro. Se eu, irmão, vir aqui pregar a palavra de Deus, achar que eu sei mais, tudo bem. Eu já disse aos irmãos que eu gosto, irmãos, e a Bíblia pede para que eu traga somente as Escrituras, a verdade da palavra de Deus. Mas, irmãos, eu não posso vir aqui com altivez e achar que eu sou melhor que os outros. Porque eu tenho estudo de teologia, eu tenho conhecimento em hebraico, conhecimento em aramaico, conhecimento nas palavras gregas, então eu sou melhor do que os meus irmãos. Jamais, irmãos, jamais. Nenhum de nós. Eu cresci neste ambiente. Cresci vendo pessoas que, olha, este irmão tem a ciência da palavra. Tinha nada, irmão, tinha nada. E a pessoa se achava ciência, mas não lia as Escrituras, era só profetada, era balela, conversa furada, falsas palavras, falso ensino, falso evangelho. Então, irmãos, da nossa parte, achar que nós sabemos demais, que conhecemos demais, quando você vê uma pessoa orgulhosa demais, que acha que sabe demais, aquele não sabe exatamente nada. Exatamente nada. O problema sempre está aí, pessoas que se acham demais, que sabem demais, e fica, irmãos, é tolice da nossa parte achar que sabemos demais, que aquele que acha que sabe demais, na verdade, ele sabe nada. Porque quanto mais, eu não estou fazendo aqui uma apologia à ignorância teológica, à ignorância do saber, não, mas estou dizendo que não deixar isto tomar conta, envelopar o nosso coração, ao ponto de nós humilharmos pessoas. De fato, irmãos, a Bíblia diz que é justo que que a heresia se manifesta para que a heresia venha ao público para que os justos se manifestem. A verdade aqui não é a nossa justiça, não é o nosso conhecimento, mas é o entendimento do Senhor em nosso coração, o Espírito Santo que abriu o nosso entendimento. Então, se alguém se acha mais que o outro, precisa quebrar isso. Nós olhamos, por exemplo, Naamã. Então, da nossa parte, devemos olhar para dentro de nós e entendermos que, se Deus nos permitiu estar à frente de uma igreja, ou congregado, seja qualquer função que nós estivermos fazendo, seja um músico, seja um pregador da palavra, seja alguém que evangeliza, seja alguém que limpa os atos da igreja, seja alguém que está na recepção da igreja, nós precisamos olhar justamente para isso. Nenhum é insubstituível que o orgulho sugere. Cada vaso tem uma função, cada vaso foi escolhido, mas nenhum
ocupa um lugar tão único que o Senhor não possa levantar outros. Não estou dizendo que eu e você somos descartáveis. Olha, Deus vai tirar você daqui, vai colocar outro. Não, tem muita gente que usa esse contexto para pregar isso. Eu não vejo isso. Eu só vejo que quando alguém está agindo assim, tem duas alternativas. Primeiro, não se ouve evangelho, se ouve exaltação humana. Segundo, é porque ele não está com os ouvidos atentos quando se está pregando o evangelho naquele lugar e ele se deixa se corromper. Então, aqui eu vejo claramente, nenhum de nós ocupamos um lugar tão único que o Senhor não possa levantar outros para que também possa nos ajudar e fazer o que nós estamos fazendo. Bem, e o que tornava Saulo um vaso escolhido não era a história dele, não era o conhecimento teológico, não era o conhecimento cultural, não. Era a escolha de Deus, a escolha de Deus sobre ele. Simples assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, é direto. Vedes, irmãos, a vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Este padrão da escolha de Deus, frequentemente, não é o que o mundo usaria como critério. Há quem pregue, irmão, esta fala de Paulo para usar como ignorância da palavra de Deus. Os ignorantes, esta palavra ignorantes aqui, eu estou falando no nível, na intenção de falta de conhecimento. Pessoas que não examinam as Escrituras. Gente que sobe aqui em cima e prega nada com nada, fala coisas desconectas, jargões, e falam e repetem coisas que nem são bíblicas, nem está na palavra de Deus. Exemplo, talvez você viveu a sua vida inteira até o dia de hoje ouvindo assim: os humilhados serão exaltados. E se eu te disser que isso não é bíblico? Isso não está na palavra de Deus, isso é uma heresia. Aquele que se humilha vai ser exaltado, não está na palavra de Deus. Mas o que está na palavra de Deus? Aquele que se humilha recebe de Deus exaltação. A primeira fala, os humilhados serão exaltados, só uma notinha de rodapé. Dá a entender que você é uma vítima. E aquele que te humilhou, Deus vai pegar ele. Deus vai tratar com ele, Deus vai exaltar você e vai fazer algo para machucar o outro. Outra palavra, outro jargão que sempre repetem: não caia uma folha da árvore, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso não é bíblico, isso não está na palavra de Deus. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nunca foi, isso não está na Bíblia, querido. Outra, eu venci o mundo e vós vencereis também. Esse vós vencereis também não está na Bíblia. No lugar de vós vencereis também está, tem de bom ânimo. Mas por que isso acontece, irmãos queridos? Por que infelizmente isso acontece? E ainda tem gente que sobe aqui e fala: eu vim aqui vazio, tenho nada de mim. Eu vim aqui sem ter intenção nenhuma de falar nada da igreja. Eu vim aqui vazio, e eu vim aqui como se tivesse uma expressividade naquela pessoa, de dizendo assim: eu vim aqui e tudo que eu vou falar aqui agora, Deus está falando na minha boca, Deus está isso, Deus mandou dizer, Deus mandou. Irmão, por favor, as Escrituras é a voz de Deus. Como que pode alguém subir aqui despreparado? Tem que preparar sim. O próprio Paulo diz que o bom obreiro, ele manuseia bem as Escrituras, ele entende. E o próprio Senhor Jesus: examinais as Escrituras, porque dela testificam de mim ter a vida eterna. O próprio Deus: examinai, buscai conhecimento, crescei na graça, no conhecimento, examina as Escrituras. Josué, se esforça, examina, não aparta de ti o livro desta lei, mas antes medite, examine dia e noite, sem parar. Aí usam esta frase de Paulo: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar a sábia, para vir aqui dizer assim, para justificar a falta de conhecimento bíblico, a falta de examinar a Escritura, aprofundar-se nas Escrituras. Paulo não está dizendo desse quesito, muito ao contrário. Todo aquele entendimento do Paulo, humanamente, a tua sabedoria, ele considerava como loucura. Por quê? Porque não vinha através do Espírito Santo, ele estava morto. Isso era somente loucura. Isso não é uma apologia à ignorância, falar: eu estou aqui sem Deus, então considera as coisas loucas para falar com os sábios. Não, irmãos,
Está fora de contexto se você prega isso. Outra coisa, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nunca foi esta fala bíblica, que é bíblica, usando para que você não examine a Escritura. Não pode ler, não pode examinar. Ler é uma coisa, examinar é outra, é estudar, é aprofundar. Então a letra mata está apontando para a lei. A letra mata é a lei, ela tira, ela cobra de nós os nossos pecados. A letra matou Jesus Cristo, a lei matou Jesus Cristo, o salário do pecado é morte, mas o Espírito vivifica, ou seja, é o nascer de novo, é o Espírito nos dando vida. O homem está morto, a lei imposta a nós tira de nós a graça. Por quê? Porque nós não temos, a lei ela cobra a morte, mas a lei, aquele que está em Jesus, está cumprindo a lei, ele cumpriu toda a lei. Ele não teve pecado, ele não pecou, ele se fez pecado por nós. E se fazendo pecado por nós, a lei, a letra cobrou de Jesus a morte. Então a letra mata é justamente isso. E o Espírito da vida, graça de Deus. O Espírito Santo é graça de Deus que nos dá vida. Então nada disso é uma apologia à ignorância, à literatura. Bem, Saulo então era exatamente o tipo de pessoa que os critérios humanos descartariam para o papel de mensageiro do evangelho. Perseguidor, violento, com sangue dos servos de Deus nas mãos, mas Deus o escolheu. Não ignorar o passado, mas não por ignorar o passado e dizer que está tudo bem, é assim mesmo, não, mas porque a escolha era dele e não de homens. Aqui, irmãos queridos, está a primeira pergunta para nós aqui. Será que eu e você temos deixado o próprio passado ditar se podemos ou não ser usados pelo Senhor? Quantos que estão esta noite, não estou comparando, muito menos colocando nós no mesmo patamar de que Saulo de Tarso, de todas as barbáries e atrocidades que ele fez. Não é isso, entenda bem. Mas tem muita gente que no dia de hoje, você que está me ouvindo, está dizendo, eu estive, irmão, na presença de Deus, participei de uma igreja, eu até congregava, mas eu pequei, eu voltei a usar drogas, eu voltei a ser um viciado, eu voltei a ser uma mulher que não respeita e as pessoas, eu sou nervosa, eu estou agindo sempre no meu ímpeto. Então me disseram que eu não tenho mais oportunidade de estar na presença de Deus. Outros, olha, eu voltei para o mundo, eu voltei a beber, eu voltei a fazer tudo o que eu fazia antes, eu tropecei, o meu casamento foi destruído, eu perdi a minha família e disseram para mim que eu não tenho mais condição de estar na presença de Deus. Estou aqui hoje ouvindo esse culto, há anos eu estou fora da presença de Deus. Primeiro, meu irmão, minha irmã, te chamo de irmão e irmã, você que está nessa situação. Primeiro, talvez você nem conheceu o Cristo verdadeiro, o Cristo bíblico. Te pregaram um Deus de uma religião que mora nesse quadradinho. Talvez disseram a você que a graça não é Jesus, a graça é tudo para você, menos Jesus. Te pregaram isso e você caiu da graça. Mas eu quero dizer a você que este ensino, dentro da luz das Escrituras, está totalmente errado. Talvez você nem conheça o Deus bíblico, o Jesus bíblico. E hoje você está, entre aspas, achando que você caiu, Deus não te quer mais. Mas fique aqui. Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero dizer a você que nada disso faz sentido na verdadeira palavra de Deus, no verdadeiro evangelho. Então você não é isso. De fato, você errou, pecou, caiu, tropeçou. Mas a pergunta que eu quero fazer, será que você ao menos esteve um dia nas mãos do Deus verdadeiro? Ou um Deus da religião? Ou diante de uma instituição? De alguém que te condenou e jogou você para fora, sem que aquele que te lançou para fora, nem eles sabem quem é Jesus. Não conhece o Senhor Jesus, não sabe o que é graça, não sabe o que é evangelho. Por exemplo, talvez você esteja aqui esta noite nessa situação, vivendo dessa situação. Não quero dizer a você, a história de Saulo diz que quem decide quem é vaso escolhido é o Senhor e não é o passado. Não são pessoas, não o julgamento dos outros, não a sua autopercepção. Se o Senhor escolheu Saulo de Tarso, e o que o seu histórico seria pesado para a graça dele? Em que? Em que pecado?
hoje você poderia falar, Deus não me perdoa mais. Não tem base bíblica para te condenar, meu irmão, minha irmã que aqui está. Fique aqui, o Senhor está falando com o teu coração. Talvez disseram a você que você não tem mais jeito. Não, muito pelo contrário. Jesus veio buscar o que está perdido, salvar o que caiu, o que perdeu, o que não está na presença de Deus, o que se perdeu ao longo da história, ao longo dos tempos. A segunda fala, aqui no versículo 15, diz, este é para mim um vaso escolhido. A palavra para mim, a escolha que vem de cima e não de baixo. Esta frase, este verbo para mim, são duas palavras que carregam um peso teológico enorme. Ananias, então, havia formado uma opinião sobre Saulo, baseada em informações reais, em fatos verificáveis, e a opinião era negativa. Para Ananias, Saulo era uma grande ameaça. Mas o Senhor Jesus disse, para mim, não importava o que Ananias estava vendo. Para mim, o que Ananias via era o passado de Saulo. O que o Senhor Jesus estava vendo ali era o propósito que o próprio Deus, em sua soberania, havia determinado sobre a vida de Saulo. É assim que os olhos humanos veem, mas os olhos do Senhor, os olhos da graça, é diferente de nós. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala de eleição, segundo a presciência de Deus Pai. A escolha de Deus não é reativa, não foi feita depois de observar o comportamento de Saulo e decidir que ele merecia uma chance. Foi feita antes, dentro do propósito soberano de Deus. Não é que Deus olhou para Saulo de Tarso e disse, esse camarada ele é interessante. Esse camarada ele vai dar um grande homem de Deus. Esse homem é bravo, impetuoso, é alguém que trabalha sobre os punhos ali cerrados. Então esse vai dar um bom pregador, um bom evangelista. Deu uma olhada no Saulo, deu uma percebida no Saulo, falou, é esse mesmo. Não, Deus não fez isso. Olhamos para Davi, que é um dos grandes exemplos em toda a história bíblica, também um vaso escolhido. Ninguém dava nada, nem o pai. Quando Samuel chega na onde estava Davi, no campo, na casa de Jessé, melhor dizendo, encontrou o irmão Eliabe, o mais velho, os outros que vieram depois, Abinadab, se eu não me engano, e mais alguns, e Samuel olhou, e quando ele olhou para Eliabe, robusto, grande, lembramos de Saul, que também era um homem grande, era um homem bonito, formoso, inteligentíssimo, sabia falar muito bem. Tanto é que não foi Deus que deu a monarquia a Saul, foi o povo que clamou ele a rei. E Deus simplesmente, é como se uma espécie de falasse assim, é uma permissão do Senhor. Deus, a vontade permissiva de Deus, disse a Samuel, tá bom Samuel, vai lá, unge, já que eu não quero, mas se eles pediram, eu vou deixar por esse momento, eu vou fazer assim. Irmão, se tem uma coisa difícil, é Deus fazer aquilo que a gente quer. Olha o que aconteceu com Saul, porque Deus sabia que estava no coração de Saul, Deus sabia que estava no coração daquele homem. Agora, quando Samuel chegou na casa de Jessé e viu Eliabe, grande, bonito, falava bem, se comportava bem, Deus repreendeu Samuel. É este Senhor? Não, é este Senhor. Ô Samuel, você olha com os olhos da carne, ou seja, os olhos que você tem. Eu vejo dentro do coração. Não. E Samuel respeitou. De repente, um pequenininho camponês, há quem diga que era ruivo, não sei, talvez seja mesmo, mas de pequena estatura, mas a Bíblia diz que ele era muito bonito também, mas era jovem demais, um garoto, um mocinho. Quando ele vem descendo, e outro detalhe, Samuel disse, tem mais alguém? E Jessé, talvez num desdenho, tentando esconder alguma coisa, sabe-se o quê? Diz, tem Davi, mas está no campo. Então mande chamar. Nós não vamos nos assentar à mesa para comermos enquanto ele não chegar. E quando ele chega, Samuel colocou os olhos nele, o Senhor disse, é esse, deita o azeite. Essa é a escolha de Deus, sem méritos, sem vantagem nenhuma para nós.
Não, Deus não fica separando como peças de um tabuleiro. E isso aqui não é só chamado para trabalho missionário, não, irmãos. Todos nós temos um chamado a adorar o Senhor. Ele não escolhe se você canta bem, se a sua voz é bonita, se o seu comportamento é belo. Não, ele simplesmente escolhe em toda a sua soberania. Isso não elimina, queridos, a responsabilidade humana. Saulo respondeu o chamado, obedeceu, foi, mas toda a iniciativa foi do Senhor. Para mim, significa que a escolha pertence ao Senhor antes de qualquer coisa que o homem faça. E isso aqui nos aponta dois lados muito práticos. O primeiro é humildade. Se o chamado é do Senhor, o servo não tem o que se orgulhar. Paulo mesmo escreveu em sua segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 7, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso é de barro, o tesouro é de Deus e a glória é do Senhor. Queridos irmãos, o segundo é a segurança. Se o chamado é do Senhor, não dependia da aprovação de Ananias. Não dependia nem do passado de Saulo, nem da circunstância. Depende de quem fez a escolha. E quem faz a escolha não se arrepende, que é o nosso Deus. Então, quando você vê alguém, irmão, irmã, trabalhando, fazendo algo para o Senhor, servindo a Deus, dedicando a vida ao Senhor, sendo ela em qualquer função ou não, pessoas que você olha que um dia estava lá no mundo de pecado, perdido na marginalidade, nas drogas, na prostituição, entre tantas outras imundícies, ainda tem crente que fica rotulando. Esse camarada até ontem era isso, era aquilo, agora hoje está dentro da igreja e já deram uma função para ele, já está entre o povo de Deus. Pasmem, tem crente que vive fazendo isso. Rotulando, irmãos, está vendo que não é só cargo? Tem crente que dentro da igreja, sentado nos bancos da igreja, que ficam rotulando. Nós vemos, por exemplo, uma passagem dos evangelhos, onde Jesus está na casa de Simão, ex-leproso. Lembra disso? Ex-leproso. E quem chega por lá? Maria Madalena, junto com Lázaro, irmã do Lázaro. E o autor ali, que se eu não me engano é Lucas, ele deixa bem claro, Simão, Jesus está na casa de Simão, ex-leproso. Por que ele coloca ex-leproso? Primeiro, dando a indicativa que ele tinha sido curado. Segundo, a ideia de que muita gente ainda vive rotulando pessoas. O que eu tenho, irmão, de chegar aqui e ainda dar testemunho? Eu era um ex-drogado, eu era ex-isso, eu era ex-aquilo. Para que isso, irmão? Isso não edifica ninguém. Não edifica ninguém. A gente fala com uma maneira assim que, tudo bem, Deus arrancou, mas você está dando, irmão, crédito para o passado de alguém que não importa. A Bíblia é bem clara, quando diz que o Deus, ele lança os nossos pecados na profundidade, lá no mar do esquecimento, e não se lembra mais dele. Por que nós, como cristãos, ainda parece que temos este orgulho de querer apresentar como se isso fosse alguma coisa que nós deveríamos nos orgulhar? Não, irmãos, nós deveríamos nos envergonharmos. Mas diga, eu sou um ex-drogado, eu sou um ex-isso, eu sou ex-aquilo. Não importa o que eu fui no passado, o que importa é o que eu sou hoje. E da onde Deus me tirou. Como eu faço, irmão? Estou aqui, graças a Deus, liberto, curado das minhas enfermidades. Da onde o Senhor me arrancou, eu não gosto nem de lembrar. Coisas horríveis eu fazia. E acabou. Você já relatou da onde o Senhor te tirou. Está simples assim. E tem crente rotulando. Está vendo aquela irmã ali? Aquela irmã ali é uma ex, não sei o que. Aquele irmão ali é ex. O que nós temos com isso, irmão? Então, se você faz isso, não faz mais não. Nós não precisamos ser lembrados daquilo que nós fazíamos. Nós precisamos ser lembrados como servos e servas de Deus, verdadeiros adoradores. Adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Bem, aqui, irmãos, há uma pergunta para o nosso coração. O que nós podemos aplicar, a aplicação sobre a nossa vida? Se nós temos buscado validação humana para o nosso próprio chamado em pessoas, será que nós temos feito isso?
buscado validação para o nosso chamado, confirmação. O que estão vendo de mim? Será que estão me aceitando? Será que as pessoas estão gostando da pregação? Estão gostando do meu jeito de louvar? Será que as pessoas estão gostando do jeito que eu me porto? A minha caricatura, o meu personagem, a minha máscara, esse meu feitio? Será que... E aí, gostaram? Achou bonito? Para que fazer isso? Nós não precisamos de validação, esperando que alguém importe e confirme, ou se importe com a gente e confirme em nós, dizendo, olha, está ótimo, está maravilhoso. Não, e outros que o seu passado não apareça, que as condições sejam melhores. O Senhor Jesus disse, para mim. E essa declaração não precisou aqui de aprovação de ninguém, mas descansamos na escolha do Senhor, não nos reconhecimentos de outros. Se eu fosse, irmãos, me importar com isso, eu não estava aqui hoje. Se eu fosse me importar tanto com as críticas, como o reconhecimento que falta, eu não estaria aqui hoje. Todos nós. Mas eu confesso que eu já estive assim um dia. Assim, exatamente. Esperando elogio, reconhecimento, pelo esforço, pela dedicação, principalmente em buscar conhecimento bíblico. Mas não, irmãos. Eu aprendi que quanto mais próximo de Jesus, mais lançado no chão nós precisamos estar. Quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais vazios de nós somos. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais nós vemos o quanto nós somos pecadores, quanto nós falhamos, o quanto nós não merecemos as misericórdias de Deus. Quanto mais próximo do Senhor, mais vazios da nossa carne, mais longe de nós mesmos. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós queremos que Ele cresça em nós, e nós ainda mais nos diminuímos. Então esta ideia de falar em nome de Deus, chega aqui, eu sou o teu Deus, Deus mandou falar, Deus mandou dizer, tudo isso vai caindo por terra. Quando você vê alguém que prega desta maneira, que fala e age assim, estou vendo a mão poderosa de Deus, estou vendo Deus agindo, quanto mais você vê pessoas assim, é porque não examina as Escrituras. E quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele deixa o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, mais ele deixa a própria palavra trabalhar no coração dos outros. E não ele. Ele quer se esconder, se possível, ele se esconde. É como se chegasse alguém aqui com mais conhecimento, por exemplo, homens inteligentíssimos, famosos na mídia social hoje, que têm conhecimentos maravilhosos das Escrituras, conhecimentos teológicos, que estudaram 30, 40, 50 anos. Se chegar um deles aqui, sabe o que eu faço? Eu vou embora, irmão, eu saio na hora. Eu saio na hora. E por que eu faço isso? Em respeito. Em respeito. Em respeito. Outro dia eu vi mandaram um vídeo para mim. Eu achei tão engraçadinho aquele vídeo e tão real, e eu usei para a minha vida. Um amigo me mandou e disse, olha só o que vai acontecer, olha o que acontece aqui, o que pode acontecer comigo. Eu falei, o quê? Ele mandou um vídeo e ele estava, obviamente é uma montagem, mas foi muito real, e ele estava dentro de uma igreja, não vou dizer o nome, a igreja estava bastante cheia, e naquele dia, ele é um pregador reformado, naquele dia, o pregador, o líder, o pastor líder da igreja, hoje você vai fazer a ministração da palavra. E ele estudou a semana inteira, orou, consagrou-se a Deus, jejuou, orou bastante, examinou a Escritura, e no dia do domingo ele foi à igreja para congregar, já com a mensagem preparadinha no coração, jejuou bastante, orou, estudou bastante para trazer a mensagem daquela noite. E quando ele chegou lá, é claro que é uma montagem, óbvio, mas quando ele chegou na igreja, que ele subiu, que deu o momento dele, ele fez a saudação, quem está na frente? Acho que foi a irmã Iris que mandou esse vídeo para mim. Quem que estava na frente? Na primeira fileira, no primeiro do banco, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Dois grandes, se não hoje os maiores teólogos no Brasil, homens de Deus que pregam o verdadeiro evangelho. E o rapaz na frente, ele tremia as pernas assim e saudou a igreja por esta parte, que o Senhor seja louvado, e desceu
Ou seja, por respeito. E o que isso tem a ver com esta mensagem? Tudo. Assim é Jesus. Importa que ele cresça. Se nós honramos homens, pessoas que estão um pouco mais à frente que nós por respeito, quanto mais a Jesus. Ser sábio é isso, é ser humilde. E a humildade não é disfarçada, não é humildade falsa, mas humildade bíblica, que reconhece que tudo que tem em nós provém do Senhor e que Ele é grande entre nós. Obviamente estou usando aqui esta fala como ilustração. Se respeitamos homens, eu também faria isso, Eu desceria e daria oportunidade para quem tem muito mais bagagem do que eu. Isso é respeito, e isso é bíblico. Dá o de César o que é de César. O que está acontecendo aqui é honra. Jesus está dizendo sobre honra. Dá honra quem tem honra. Então, isto é nós que temos que fazer. Nós temos que ser exatamente assim. Deixar aquele que é maior reinar entre nós, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o dono de todas as coisas. A segunda verdade, irmãos, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel, Atos 9:15 aqui, para levar o meu nome. Este era o propósito do vaso. O vaso não é escolhido por existir, mas o vaso é escolhido para levar. O vaso não é escolhido para somente existir ali e exibir e falar e mostrar-se. Não, mas somos todos nós escolhidos para levar a palavra de Deus. A função do vaso está na palavra para. Para. Este verbo para. Todo o processo de escolha, transformação, capacitação tem um destino: levar o nome do Senhor Jesus a lugares e pessoas específicas. Então a ideia de nós virmos aqui ou estarmos na presença de Deus para mostrar para alguém que somos alguém, para ir à igreja simplesmente para nos aparecer ou para buscar alguma coisa para nós, não. É simplesmente para levarmos, para adorarmos, para levar a mensagem da palavra. No caso de Paulo aqui, o alcance era enorme. Gentios, reis, filhos de Israel, era uma lista que cruzava fronteiras étnicas ali, irmãos sociais e religiosas. O vaso escolhido não era para um segmento, mas era para todos estes. No livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, usa-se a imagem do oleiro. Mas agora, o Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. O oleiro não molda o barro para que o barro admire a si mesmo, não, mas molda para que o vaso seja usado para conter, para transportar e também para servir. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, faz uma aplicação prática. Mas numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o Senhor. Bem, aqui, irmãos, para o uso do Senhor, aqui a pureza do vaso determina para que uso ele está disponível, não tamanho, não aparência, não material, a disponibilidade e a santificação. Eu penso que os irmãos entenderam. É a pureza do vaso. A pureza do vaso. E o que é pureza aqui? Sua própria justiça? Não. Quanto mais ele se aproxima do Senhor, mais puro esse vaso fica. Por quê? Porque a pureza vem do Senhor. Não do meu esforço. Não da minha vontade. E isso não elimina a necessidade e o dever de examinar a Escritura. Estou dizendo aqui não somente para pregadores, mas para você também. Para todos nós. Se você deseja ter a pureza, que a pureza vem do Senhor Jesus e não nossa, nós precisamos cada dia mais conhecer o Senhor Jesus. A pergunta é: como conheço? Examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras. Vivendo com o Senhor, se relacionando com Ele, ouvindo a palavra cristocêntrica. Para que esta pureza cada dia mais e mais esteja no nosso coração. Aqui o vaso, a pureza do vaso determina para que uso ele está disponível. Quanto mais se aproxima do Senhor, quanto mais examinamos as Escrituras,
estamos mais com a pureza do próprio Cristo em nós. E não é o tamanho e não é a aparência, mas é o relacionamento dele com Deus, o relacionamento dela com o Senhor. Não é um material em si, um corpo bonito, uma fala bonita, um comportamento bonito. Irmão, se eu dependesse da minha fala, eu não consigo falar palavras difíceis, eu tenho dificuldade na minha dicção. E pasmem, aqui no culto online, onde só está eu e as pessoas que geram o culto, que cuidam do som, é muito fácil, eu me desenvolvo bem, me desenrolo bem na pregação. Mas pasmem, o que eu vou dizer aqui é uma grande verdade. Eu tenho muita dificuldade em atender culto presencial, onde a igreja está cheia. Aqui estamos em 2, às vezes 3 no máximo, porque é culto online. Mas presencialmente eu tenho dificuldade. Por quê? Porque ao longo do meu ministério de 4 anos e meio, quase que sempre eu só atendo cultos online, a igreja está vazia. Eu tenho uma dificuldade gigantesca com timidez. Talvez você não perceba isso, porque você está acostumado a me ver aqui pregando online. Mas estou sendo sincero, queridos. Quem congrega comigo presencialmente é totalmente diferente. Eu me perco muito e tenho muita dificuldade presencialmente, porque eu sou tímido. Parece que não, mas eu sou. Então, não é a minha expressividade, não é o tamanho, a minha eloquência, a minha aparência, nada disso. Mas o que identifica em nós que Deus pode nos usar, em que área o Senhor vai usar nós, trabalhar em nós, para depois de nós, é justamente a pureza que está no nosso coração, que não é nossa, mas a nossa aproximação, proximidade com Cristo. Então esse é o nosso dever como cristão, não só para quem vai pregar, a quem vai trabalhar na igreja, vai fazer algo para o Senhor, não. Todos nós precisamos e temos um chamado. A Bíblia é bem clara pelo Senhor Jesus. Meu Pai procura por verdadeiros adoradores e vai dar a qualidade do adorador que Ele quer. Que adoram em espírito e em verdade. Isso é pureza, que não é sua, que vem de Jesus. Ele é puro. Nós não, nós temos as nossas mãos sujas. Se o Senhor for olhar para nós, para as nossas obras de justiça sem Cristo, jamais Ele vai aceitar a nossa adoração, nossos louvores, a nossa oração, por exemplo. Jamais. Ouvir Ele ouve, porque não é um Deus surdo, mas não vai responder. Voltando ao texto. Cada crente aqui, Paulo, irmão, levou o nome do Senhor Jesus a lugares aonde nunca havia chegado. Não porque era o melhor candidato humano, não, o melhor candidato, mas porque era um vaso que o Senhor Jesus havia moldado justamente para aquele propósito. Em cada crente, então, tem o mesmo chamado fundamental. Levar o nome do Senhor Jesus. Entendeu aqui? Cada crente. Levar o nome do Senhor Jesus. O alcance pode ser diferente. Pode ser um bairro, uma família, teu filho, tua casa. Mas primeiro Ele vai trabalhar em você. Talvez você, mãe que aqui está, nunca na sua vida, talvez você vai falar para mais de uma pessoa sobre Jesus. Mas o testemunho de Cristo em você fala para milhares, para o teu marido, para a tua casa, para o teu vizinho, onde você trabalha, no mercado onde você vai, na rua que você passa, nas calçadas, as lojas que você passa em frente. O testemunho teu? Não, o de Jesus em você. A palavra de Deus, o Espírito Santo selado em você. Isso é maravilhoso, irmãos queridos. A transformação do Senhor em nós. Então, o propósito é o mesmo. O vaso existe para levar tesouro. E este tesouro é a graça, é a palavra de Deus. Graça que não é igreja, é Cristo. Para onde você está levando o nome do Senhor Jesus? Não sentido genérico, não uma instituição, pregando a denominação onde você vai, mas de uma forma concreta. Esta semana, no seu ambiente de convivência, o que você levou? Na sua casa, na sua família, o vaso que não é usado para levar o tesouro não está cumprindo o propósito pelo qual foi escolhido. E todos nós fomos escolhidos para isso. Eu quero concluir esta mensagem, queridos, lembrando que o Senhor disse a Ananias uma frase bastante curta que mudou a história do mundo.
Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Com isso, revelou de fato 3 coisas aqui. Que a escolha de Deus não depende do passado humano. Saulo tinha um passado que desqualificaria qualquer candidato segundo critérios humanos. Mas foi o Senhor que escolheu. Começando de mim, terminando em vocês que me assistem. Nenhum de nós estaríamos aqui esta noite se o Senhor não tivesse nos escolhido. Se o Senhor não tivesse escrevido, ou escrito, melhor dizendo, o nosso nome no livro da vida, você não estaria aqui. Você que hoje talvez nem congrega mais, nem comunga com a mesma comunhão com pessoas mais dentro de uma instituição, porque primeiro você errou bastante e reconhece isso, e isso é o primeiro passo, você reconhecer. E segundo, porque você foi tirado também, não pararam para te ouvir, muito menos para te discipular, mas te lançaram para fora. Então eu quero dizer a você, e você também é um vaso escolhido pelo Senhor, porque foi Ele que escolheu. Se olhássemos, começando de mim que prego, que hoje estou diante de uma igreja como liderança, pregando a palavra, que diferença tem eu e você, a mim de você que não congrega mais? A única diferença é a graça de Deus, que ainda está cuidando de mim, não que não esteja de você. Talvez você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. A diferença está aí, porque eu também tropeço, eu também. Às vezes também eu tenho esse sentimento. Quando eu abro um livro, por exemplo, e vejo Deus trabalhando poderosamente na vida de pessoas crentes, cheias do Espírito Santo, que conhecem Jesus, às vezes eu também faço essa pergunta, mesmo como pregador: será que eu conheço Jesus? Será que eu sei quem é Ele? Será que Ele mora no meu coração? Será que o Espírito Santo ainda está em mim? Todos nós somos assim. Eu não sou diferente de você. Às vezes eu também tenho isso no meu coração. Esta semana foi uma semana terrível. Minha esposa ficou muito doente. De quarta-feira para frente, ela tem diabetes. O diabetes dela está totalmente descontrolado, não está descompensado. Ela já fez de tudo, já parou com todos os alimentos, está tomando remédio regularmente, mas mesmo assim. E isso quando ataca, irmãos, os dentes dela ficam muito frágil. Essa semana foi terrível para nós. Grandes lutas se levantaram, grandes tormentas, coisas que nós já tínhamos, entre aspas, sepultado da nossa vida, voltaram à tona. Mas sabe o que eu vejo em tudo isso? O poder de Cristo se manifestando justamente no momento das nossas fraquezas. Por quê? Que eu sou melhor que você que hoje não congrega? Não. Sou melhor que você que hoje está fraca na fé? Também não. Sou melhor que você porque eu prego e você senta-se para ouvir a palavra? Não. Dentro desta sala eu sou o mais pecador e miserável. Eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço salvação. E às vezes eu estou justamente como você. Será que de fato eu conheço o Senhor Jesus? Será que eu estou sensível ao Espírito Santo? Mas o que não me deixa parar? O que não me deixa parar não é simplesmente somente a responsabilidade, o dever de pregar a palavra de Deus, mas o que não me deixa parar é a força que provém do Senhor e não minha. É o Espírito Santo de Deus que me coloca em posição de estar na tua presença, de pé. Esta semana também passei por uma grande necessidade, e quando eu não tinha o que fazer, Ele apareceu de uma maneira toda especial, tocou no coração de pessoas que foram um canal de bênção na minha vida. Então você pode ver que eu estou justamente igual a você. Não no nível de pecados, obviamente não, mas fraco. Às vezes a nossa fé abala, as nossas dores aumentam, os problemas aumentam. E não é porque talvez olha que irmão cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e tem experiência com o Senhor.
não tenho provações, talvez nas provações eu tenho muito mais que você, talvez. Mas em nome de Jesus, que você possa permitir que esta mensagem entre no seu coração, que ela encontre lugar no teu coração. Não é um lugar, é lugar, todo o seu coração. E a escolha pertence ao Senhor, para mim. Ele te escolheu para Ele. E a declaração de soberania que não precisa de aprovação humana e não depende de mérito. Graça não é meritocracia. A graça, ela condena o mérito. Que o propósito da escolha é levar o nome do Senhor, isso é fato. O vaso existe para o transporte do tesouro, não para a exibição de um vaso. Talvez você esteja aqui esta noite ainda. Não que você tenha orgulho, mas que te disseram, Deus não te quer mais. Não, isso jamais, enquanto você estiver aos pés da cruz, jamais o Senhor vai dizer, eu não te quero mais. E o que é estar aos pés da cruz? Ninguém vai aos pés da cruz altivo, orgulhoso. Por exemplo, como Amã. Amã teve que arrancar as vestes que cobria a lepra que estava por baixo daquelas vestes importantes que ele usava. Como um coronel, um grande homem, ele precisou arrancar os broches de divisa, de conquistas, porque o corpo estava leproso. E quando ele desceu nas águas de um rio, considerados sujo, Jordão, 7 vezes. Na 7ª vez, a pele voltou a ser a pele como de um bebê. Às vezes Deus permite coisas da nossa vida para quebrar de nós o orgulho, para arrancar de nós a altivez. Saulo de Tarso não percebia o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Talvez você está justamente como Saulo de Tarso, não na violência, não no desdobramento de perseguição, não no contexto histórico literal de Saulo, mas talvez você esteja como Saulo, não conhece Jesus, mesmo com a Bíblia nas mãos. Mesmo que um dia você esteve ou está em uma instituição. Talvez o que pregaram a você não foi Jesus bíblico, mas um Jesus que vive dentro de um caixote, dentro de uma instituição, que só fala de milagre, só fala de virada de cativeiro. Talvez você está aí, num canto, separado da igreja, dos demais, achando que um dia você foi crente, quando de fato você nunca foi um crente, nunca foi cristão. Quando eu conheci o Senhor Jesus, o Cristo bíblico, o Deus bíblico, eu percebi que mais de 35, para ser preciso, 36 anos da minha vida, eu vivi como um crente, achando que eu era crente, mas eu nunca fui crente de verdade. Eu nunca ouvi sobre, de fato, Jesus. Então levante-se, ouça palavras cristocêntricas que tem Jesus no centro da mensagem. Deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Renda-se à vontade do Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor, faz de mim um vaso de honra. Diga você, irmã, que está me ouvindo, eis-me aqui, Jesus, faça de mim um vaso de honra, em nome de Jesus. Você foi escolhido, não porque era o melhor candidato, não porque o passado era impecável, mas porque o Senhor quer moldar o barro que decidiu fazer de você um vaso de honra para mim, ou seja, para Ele, não por causa de outros. Esta é a palavra. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado e adorado para sempre. Amém.